Estamos ao vivo. Aliás, deixa eu falar de novo. Estamos ao vivo. Cara, é um recorde de audiência inicial, tá? Que bom, fico contente. Todos ficamos. Que legal, meu. Que bom. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui no League Web Talks. Mais uma vez trazendo uma apresentação exclusiva e especialíssima. Nós temos hoje Vinícius Galafrio, nosso colleague de São Paulo da Made Web e Mobile, que vai falar sobre aquilo que todos temos dúvidas. Web app, site responsivo, nativo, híbrido. Cara, como é que escolhe? Como é que decide? O que é melhor? Bom, esse cara é o especialista. Ele sabe todas as respostas e vai contar pra gente hoje especialmente. Senhoras e senhores, Vinícius Galafrio. Olá, pessoal. Obrigado. Casaré, obrigado pelas palavras. Não sei todas as respostas, não. Aprendo todo dia um pouquinho. Espero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e pode ter certeza que eu vou aprender hoje aqui também. Então vamos juntos, espero conseguir responder aí as perguntas e esclarecer um pouquinho de como aplicar, porque uma coisa que eu percebo bastante no dia a dia das agências é que, principalmente por app ter virado uma febre, em todo projeto as pessoas querem colocar um app. Ou o cliente demanda um app, ele fala, eu quero um app, porque, enfim, mas nem sempre essa é a melhor solução para o negócio dele. E aí eu não estou falando de deixar de vender. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estou falando de vender certo, de vender bem, para justificar o investimento do cliente e com isso a gente agregar mais valor e vender mais para esse cliente. Porque quando você vende errado, é igual vendedor de carro, aquele vendedor de carro usado, antigo, que o cara fala, pode comprar, a garantia sou eu. Esse cara vendia uma vez só e você nunca mais passava na loja dele. É a mesma coisa. Você precisa vender corretamente para continuar vendendo sempre. É muito mais barato, todo mundo sabe disso, manter um cliente na carteira, fazer um novo negócio com aquele cliente que você já tem, do que você conquistar um novo cliente. Conquistar um novo cliente custa caro, dá trabalho. Então, manter bem é fundamental. E aí eu percebo essa dificuldade, muitas vezes, do pessoal da agência de quem faz o atendimento, que obviamente não é a especialidade dele, então não é nenhum defeito. E hoje aqui também não espero em meia hora tornar aí ninguém mega especialista, mas ao menos dar uma noção do que é cada tecnologia e de como você aplicar corretamente, né, qual que é o data driving para a gente aplicar cada uma dessas tecnologias. Tá joia? Eu não estou te ouvindo, Casaré. Desculpa, eu tinha cortado meu áudio. Se você ensinar pra gente as perguntas, já vai ser ótimo. Legal. O Neto, que está aqui com a gente, é lá de Franca, é membro da Rede League também. Sim, e o Neto tem apanhado um pouco aí de aplicativos, tem feito vários para os clientes dele, e a gente conversa muito aí, eu sei que o Neto tem bastante interesse nisso. Vinícius, eu vou te pedir só um favor, você tem como baixar um pouquinho o volume do teu retorno? Então, estão me dando a dica aqui que é bom colocar um fone para ver se melhora isso. Maravilha, ótimo. Vamos fazer um teste. Eu vou cortar o meu áudio e vídeo, vou convidando outras pessoas para participarem aqui com áudio e vídeo também contigo. Todo mundo que está assistindo, vocês têm o chat aí também, qualquer pergunta ou qualquer observação que vocês queiram, coloquem aí no chat que o Vinícius está vendo, eu estou vendo também, a gente vai interagindo, tá? Ele vai fazer uma apresentação de mais ou menos 20 minutos e depois a gente abre para um grande bate-papo, onde todo mundo vai poder participar com áudio e vídeo, fazer as perguntas, observações, enfim, tá bom?
Vinícius, segue que está contigo. Tá, só para confirmar, o áudio ficou melhor agora, o retorno? Nossa, parece que você está falando dentro da minha cabeça, cara. Parece um pensamento. Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Bom, então vamos lá, gente. Para começar esse bate-papo aqui, né, a primeira coisa que vem à mente é esse monte de coisinha, esse monte de sigla, de palavra que vira e mexe. Acho que alguém já ouviu por ali, né? Swift, Kotlin, Java, enfim, HTML5, aí o pessoal fala de Ionic, Xamarin, React Native, enfim. Todo dia surge uma tecnologia nova, uma palavrinha nova, enfim. Alguém está inventando alguma coisa dizendo que é a última bolacha do pacote e que é isso que vai virar para o resto do mundo, enfim. Isso é normal no mercado de tecnologia. A gente tem que tomar cuidado, né, com isso, porque se a gente entrar nessa onda, daqui a pouquinho a gente está com 30 projetos na casa, com 30 tecnologias diferentes. E depois que você entregou um projeto para um cliente, é igual o filho, você tem que manter. Não adianta você falar para o cliente, mas aquilo lá era experimental. Mas você foi experimentar justamente comigo, né? Então, tem que estar muito bem alinhado essas coisas, tá? Então, para começar esse nosso bate-papo e começar a desmistificar o que é toda essa sopa de letrinha, eu vou mostrar para vocês algumas definições primeiro e depois a gente vai entrando na prática de cada uma, tá? O primeiro, assim, eu vou começar de um extremo ao outro, tá? Eu acho que de um lado da ponte a gente tem o site responsivo, né? Tem alguém aqui que não conhece site responsivo? Se tiver alguém que ainda não saiba o que é um site responsivo, coloca aí no chat o número 1, só para mim saber se tem alguém que não conhece ainda o que é um site responsivo. Tá? Bom, estou vendo como eu imaginava, todo mundo já sabe o que é um site responsivo, né? Ou seja, um site responsivo é aquele que nada mais do que responde ao tamanho da tela do usuário. Ou seja, eu tenho um site que foi feito lá para desktop, e aí, obviamente, o texto e as imagens, a diagramação desse conteúdo, a arquitetura dessa informação, ela foi feita pensando num desktop e muito provavelmente pensando na parte de otimização dos robôs de busca. Então você tem, obviamente, uma série de preocupações enquanto à redação, a tamanho da página, a ter lá uma página com 3.000 palavras, 4.000 palavras, 5.000 palavras, enfim, tem um conjunto de informação que traga para o site do seu usuário relevância. Faz sentido isso para você, Neto? A gente não tá te ouvindo o seu áudio, mas eu ouvi o seu sim. Boa, Joaquim. Então, normalmente é isso que a gente faz, né? Quando a gente vai fazer um site desktop, a gente tem que se preocupar, não dá para ignorar os robôs de busca. E, obviamente, né, hoje já faz alguns anos que a média está ali 55%, 60% do tráfego vindo do mobile e os outros 40%, 45% vindo do desktop. Ou seja, vem mais gente do mobile do que do desktop, mas você não pode descartar o desktop. É muito tráfego ainda, é basicamente metade do seu público. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar uma experiência para esse usuário. Então, hoje, o que o Google entende e o que todo especialista compreende é que o mínimo que o seu site tem que fazer é ser responsivo. Ou seja, eu tenho que conseguir ler aquele conteúdo que você se propôs a divulgar, sem que eu tenha que, de repente, usar pins, enfim, conseguir confortavelmente navegar no seu site, acessar as informações, né?
Então, e aí isso é responsividade. Ou seja, se eu estou numa tela maior, ele responde para uma tela maior. Se eu estou num tablet, se eu estou num smartphone, ele vai se adequando. Tá bom? Isso, muito básico, isso, assim, é inadmissível hoje em dia você ter um site que não seja responsivo. Tá? Porém, existem alguns clientes, e aí acho que vocês vão identificar aí com cases de vocês, alguns clientes que eventualmente têm um acesso muito superior a essa média vindo do mobile. Né? Às vezes por causa do público, da persona, enfim. Eu tenho clientes aqui que, enfim, tem 70%, 75% do tráfego vindo de mobile. Né? É característica muitas vezes do negócio, da persona, do público dele. Tá? E aí o que você faz nesses casos? Né? O site responsivo ele é suficiente? Ele atende? Gente, atende até a página 2. Atende se você quiser fazer o mínimo. Mas se você quiser dar o melhor tratamento possível para esse cliente, porque hoje, gente, vamos lembrar que saiu um pouquinho da caixinha da esfera do que a gente está falando. O cliente hoje tem poder e ele usa e ele é omnichannel. Então ele está em tudo quanto é canal. Né? E aí, se ele está lá e você quer dar para ele a melhor experiência possível dentro do celular, dentro do mobile, o site responsivo não é a melhor saída. Tem coisa melhor. O que é melhor que isso, que é um caminho a mais? É um app? Não, ainda não. Vamos chegar lá no app. Vamos caminhando na ponte. A gente está falando de um site mobile, né, de um site mobile ou de um web app. Quem aqui já sabe, quem aqui ainda não sabe o que é um web app? Escreve aí no chat para mim se tiver dúvida, coloca um aí no chat, quem tem alguma dúvida do que é um web app, ou do que é um site mobile, ou da diferença entre um web app e um site responsivo. Vocês acham que tudo isso é igual? Eu conheço muito pouco, assim. Conheço de conversas, mas bem raso, o Vinícius. Entendi. Eu vou mostrar na prática o que é um web app. Tá? Um web app, ele é um site, tá bom? Mas ele tem características de um aplicativo. Então, ele tem características visuais de um aplicativo, mas ele não precisa ser instalado. Tá? Então, ou seja, diferente de um app que eu preciso instalar lá da loja, eu não preciso instalar um web app. Eu acesso esse site. Normalmente, gente, vocês percebem isso quando vocês acessam, vocês já devem ter percebido, só não sabiam que era isso. Sabe quando você acessa algum site e ele te redireciona para um M. o nome do site do cara? Não sei se vocês já perceberam isso. Isso é um web app. É um segundo projeto, não é um site responsivo, é um outro site que foi pensado exclusivamente para o usuário de mobile. Normalmente, as imagens são otimizadas para os tamanhos de tela, os textos são otimizados para quem está navegando via celular, ou seja, você não vai fazer uma página com 3, com 4 mil palavras, você vai fazer textos muito mais diretos, mais curtos, porque se o cara já não lê no desktop, você faz isso por causa da parte de otimização de busca, quando você está aí no mobile, vai ler mesmo, porque vai ficar aquela linguiçona. Então, os textos são mais enxutos, as imagens são otimizadas para esse canal, às vezes a oferta é otimizada, pode até estar por trás dentro do mesmo CMS, mas é importante que o pessoal de marketing, de conteúdo, entenda que a forma de se comunicar é diferente. É um outro projeto. Se você quer, de fato, levar uma experiência diferenciada para o seu cliente de mobile, que ele é importante para você, ele é uma parcela relevante, e ainda a gente não está falando de app,
fazer um web app ou um site mobile é uma ótima saída. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático disso, de 2 cases, só para ilustrar o que nós estamos falando. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Espera aí. Deixa eu ver só como que eu compartilho aqui. Compartilhar a tela. E vamos lá. Compartilhar a tela. Só um segundinho, tá, gente? Eu vou compartilhar aqui para vocês 2 cases aqui. Ô, Vinícius. Oi. Treino é treino, jogo é jogo, né? É isso aí. Então, treinando tanto para fazer esse compartilhamento, agora a gente apanha um pouco, né? Fala, Joaquim. É isso aí. Ó. Só rapidinho, a 2013, 12 e 13, a marca Cold Stone Creamery, que é uma sorveteria para adolescentes, então no Brasil, a gente fez o site, ele já tinha, mas é aquela responsabilidade que a gente tinha no começo, que o Vinícius sabe que era bem limitada, a gente fazia coisas para ficar mais responsivo, mas não eram sites nativamente responsivos. E aí, enfim, 2014, andou um pouco tempo, realmente na Cold Stone, cara, você tem quase 80% dos acessos são no mobile. A gente queria de alguma forma se conectar com esse pessoal e a gente tinha esse dilema, vamos refazer o site, tanto que estamos refazendo o site só agora, né? Ou vamos fazer um appzinho. Então a gente fez um web app, era muito mais cardápio o que tinha, porque a oferta de sorvete que tem lá é diferentosa, tem as criações, então o nosso cardápio com as receitas, podia pedir bolo, enfim. Tiramos do ar agora, porque agora ele ficou velho, mas em 2014 ele era relativamente inovador e basicamente era um site para mobile, que a gente colocamos na loja com ícone, a pessoa acessava, né? Mas ele era basicamente um web app. Agora ele está um pouquinho velhinho, digamos assim, então a gente tirou do ar, tiramos da App Store e da Google Play, e estamos refazendo o site, mas é uma ferramenta interessante o web app, sim. Não, legal. Quando eu estou falando aqui de web app, eu estou falando de app que não precisa instalar, tá? Pelo que você está me falando, você fez um app híbrido, talvez. Ou seja, você publicou na Apple Store, na App Store e na Google Play. Exatamente. Ele começou como um site para mobile. Ele começou como um site feito só para mobile. E aí a gente percebeu que com isso daí poderia rapidamente dar um pulo na frente e fomos um dos primeiros a ter um aplicativo. E a gente, com pouco esforço, transformou ele em um aplicativo híbrido. Mas se a gente acessasse pelo browser do desktop, ele era ele era o site de mobile, que no Facebook, o m.facebook, né? Só que aí a gente, com pouquíssimo trabalho, a vantagem do híbrido é justamente essa, né? Pouco esforço para você duplicar. Exatamente. Mande ver. Foi só para vocês estão vendo a minha janela já aí, o site do STB, do Estudo Antero Bureau? Ah, não, perfeito. Vocês estão conseguindo ver já o site do Estudo Antero Bureau? Então, vocês estão vendo, gente? Não conseguiu ver o retorno. Não? Legal. Então, esse site é um site desktop, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui, eu vou entrar numa área dele, esse site nós fizemos, ele não tem uma versão responsiva, eu já vou mostrar o que ele tem. E aí, por exemplo, vou pegar aqui uma das coisas que é mais vendidas, que é curso de idioma. Então, quando eu entro aqui nessa área, ele me abre uma interface mais ou menos parecida ali com um decolar da vida, né? Assim, eu já tenho uma barra aqui de filtros na lateral, aí eu vou filtrando isso, e aí eu posso saber mais sobre esse programa, enfim.
avaliações, preço, onde eu vou estudar, grade, tá vendo? Sobre a instituição, e aqui eu tenho uma série de outras informações, né? Sobre campus, enfim, vídeos. Eu tenho um conteúdo bem rico aqui para trazer um engajamento para o usuário. Essa é a versão desktop. Porém, no caso desse cliente, por exemplo, nós fizemos app para eles, tá? Mas eu até mostro o app daqui a pouquinho. Mas assim, quando a gente fez o site, a gente falou, olha, não faz sentido você fazer um app, né? Porque quantas pessoas vão baixar um aplicativo para fazer uma cotação de um intercâmbio, por exemplo? Quantas vezes você faz intercâmbio na vida? Né? Depende de quantos filhos você tem, enfim, mas é uma coisa esporádica. Então, dificilmente a gente acredita que o investimento iria valer a pena dele retornar o custo do desenvolvimento de um aplicativo para ele fazer a venda de um intercâmbio. Então, nós falamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um site mobile. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês a solução que nós entregamos como mobile. Quando você entra do celular, vocês podem aí acessar stb.com.br no desktop e depois acessar do celular. Quando você acessa do celular, você vai cair nesse cara aqui. Que ó, é um cara que tem uma mesma linguagem visual, mas as ofertas e as carinhas são exclusivamente para o mobile. Eu tenho uma navegação aqui, ó, inclusive diferente, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Peguei inglês, ó, olha a velocidade que dá isso, e para você fazer a mesma coisa. Lá já listava direto, aqui eu filtro, aí eu vou pegar essa mesma escola, que está na mesma linha de criação, mas tem menos informações. E aí eu clico, olha só como que aparecem as informações. Aquilo que você viu ali, olha só. Vocês percebem a velocidade para carregar e a usabilidade, a experiência do usuário, como é diferente? Aí eu já tenho um call to action aqui em cima para ligar, tá vendo? No topo da tela, já o telefone fica à mão, já tem uma barrinha embaixo ali que me dá alguns acessos, enfim. É o mesmo site, gente, só que eu não instalei nada. É como se fosse um app, só que eu não instalei nada, e eu estou trazendo uma experiência muito melhor. Vocês perceberam a velocidade? Eu tô no 3G, tá? Não, desculpa, acho que estou no Wi-Fi aqui. Mas vocês perceberam a diferença de velocidade e de experiência do usuário? Quem que achou que o negócio faz sentido, escreve aí 2 aí no chat para mim, só para mim saber se vocês estão compartilhando comigo do meu ponto de vista aí. Vocês percebem que aquela versão de mobile, ela está muito mais direcionada ali para a conversão do usuário. Tá? Eu vou mostrar um outro case para vocês com essa mesma história, tá bom? Deixa eu compartilhar de novo aqui uma outra. Você vai continuar compartilhando do desktop? Vou compartilhar do desktop de novo. Legal, legal. Porque eu vou mostrar um outro. Eu vou mostrar primeiro o site desktop. Perfeito? Que esse caso aqui já é um caso um pouquinho diferente. Esse cara aqui, ele tem um... Quem tem pet aí em casa é bem capaz de já conhecer esse cara. O Alexandre Rossi, ele tá toda semana no É de Casa, então ele tem um canhão de mídia, e aí ele tem franquias de adestramento de cães aí pelo Brasil todo. Tá? Então, é uma mídia muito forte. Esse é o site dele. Por ter uma mídia muito forte, o site, em termos de desktop, tá ok, tá bem indexado no Google, tem um bom trabalho, enfim, traz tráfego, a audiência dele ajuda, né, a parte obviamente, de estar na Globo, isso ajuda bastante. Eu vou mostrar para vocês o site responsivo dele, tá? E dentro da responsividade tá tudo bem, tá?
Ó, vou mostrar para vocês o site responsivo. Esse site desktop não fomos nós que fizemos, tá? Foi a agência deles, já existia, tá bom? Quando eles vieram com o desafio para nós, tá bom? Então já existia esse site que vocês viram e esse site aqui que é o responsivo. Que, gente, dentro do que é de responsividade, cara, tá legal, é mesmo, ó. Você tem aqui o conteúdo, ele foi adaptado aqui, ele tá visível, enfim. Eu vou clicar aqui, por exemplo, vou pegar o principal produto deles, que é adestramento, tá bom? Adestramento em domicílio. Aí eu vejo aqui como funciona. Vamos aguardar aqui, carregou. Poxa, legal, tem aqui um texto explicando como que a gente pode ajudar, o papel do dono, tem até um videozinho aqui no meio, enfim, orientações. Poxa, até que gostei desse negócio, né? Deixa eu ver se atende aqui a minha região. Aí eu clico aqui nas regiões atendidas, deixa eu ver se tem a Caieiras atende. Poxa... Não, peraí, não é hora de propaganda. Isso aí não era muita hora, não. Foi inoportuno. Mas, poxa, atende aqui em São Paulo. Poxa, atende em São Paulo, o cara é famoso, pô, deve custar caro, né? Deixa eu ver quanto custa, vai. Vamos ver se tem valor aqui. Valores, bom, valores. Legal. Achei, tô ficando interessado, tá ficando boa a coisa. O cara é bom, puta... Aula aqui custa R$90. Cara, acho que dá para pagar aí, né, cara? Acho que cabe no meu bolso. Opa, peraí, o que é isso aqui? Tem uma visita gratuita ainda, cara? Pô, posso agendar uma visita gratuita? Pô, isso ficou mais legal ainda, né, cara? Se o cara é famoso, parece um produto bom, atende minha região, e ainda eu posso agendar uma visita gratuita aqui sem compromisso? Poxa, gente, parece que... Tô sonhando, né? Parece bom. O formulário tá um pouco grandinho aqui, mas, cara, eu até que gostei de tudo isso aqui, eu vou preencher. Quem de vocês aí preencheria isso aí? Ou faria isso que eu falei, se tiver... Quem se investe aqui fala, puta, eu vou lá e vou fazer essa jornada, ler tudo isso e clicar em enviar. Escreve aí 3 no chatzinho aí, quem faria esse trem? Quem toparia fazer isso aí? Olha, Vinícius, se ele deixar eu fazer uma live mostrando ele na minha casa, aí mais ainda, né? Não, detalhe, tá, gente? Não é ele que vai na casa, não, tá? Tá. É franquia. Ele é o brand. Caramba, eu já ia preencher o meu, cara. Não, ele é o brand do negócio, não é ele. Ele tem uma rede de pessoas que atendem, de profissionais. Sim, é franquia. Ele abriu franquia no Brasil todo. Que legal, né? Acontecia, gente. Qual que foi o desafio que esse cliente chegou para nós? Ele falou, olha, eu tenho esse canhão de mídia, eu tô na Globo, então vem muita gente, tudo que eu escrevo gera muita audiência, eu tenho autoridade, o Google já entende, inclusive, essa minha autoridade, então eu tenho muito tráfego. Porém, o meu tráfego via mobile é acima de 70%. Só que a minha taxa de conversão no celular é muito menor do que a taxa de conversão no desktop, quando o cara está acessando no desktop. O que eu posso fazer para resolver esse negócio? Bom, eu já dei a resposta para vocês, né? Vamos fazer um site mobile para esse cara. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado do trabalho que nós entregamos. Tá? E assim, entendam, gente, dentro de responsividade, isso aqui que foi entregue pela outra agência, tá tudo bem, tá? É isso mesmo, é um site responsivo. Não é muito... É isso. Era o que estava no desktop, foi adequado para o mobile. Tá? Nós já pensamos nisso aqui. Nesse cara, eu já faço algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele tem uma característica de não atender todas as regiões. Então, eu já peço a localização dele. Vocês estão vendo que ali abaixo do logo está escrito São Paulo SP? Porque eu já identifiquei
a geolocalização dele, e de acordo com a localização dele, eu já faço a oferta certa. Ou seja, se eu atendo São Paulo, a minha primeira oferta é adestramento em domicílio. Se eu não vou atender São Paulo, se eu não tenho... Ele tem consulta via Skype, tá, gente? Para a região que ele não atende. Então, assim, se o cara não... Se eu não estou em São Paulo, eu já mudo a oferta, eu já começo a ser mais inteligente. Tá? E aí eu tenho um cara que tem os principais produtos dele, então é bem curtinho e bem direcionado, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, inclusive, pelo menu. Tá? Vou clicar aqui. Esse é o nosso trabalho, tá, gente? O outro trabalho anterior foi da agência dele que fez, tá bom? Vou clicar aqui, ó. Um cliquezinho em adestramento em domicílio. E aí nós entendemos que um videozinho de 1 minuto vai vender muito mais do que um vídeo de, enfim, 1 hora. E aí eu vou fazer essa venda aqui para o cara, e tudo aquilo que você tem ali foi resumido a isso aqui, gente, ó. Acabou. Daí, obviamente, tem esse acabamentinho, né, do título ficar fixo aqui, eu posso clicar no telefone, ele baixa, o título aqui, o call to action, agende sua visita, está embaixo aqui fixo, chega uma hora que ele dá uma rolada, enfim. Isso tudo é acabamento visual de refinamento que a gente vai implementando na solução. Mas, no fundo, né, gente, quem tem dúvida que esse tipo de abordagem vai converter mais usuários do que aquele caminho anterior? Quem que acha que vai converter mais, coloca 4 aí para mim no chat. Ou quem acha que o outro converte mais, coloca 5. Parece unânime, né? Então, assim, para vocês verem como que é interessante a abordagem. E a gente nem falou de app até agora, gente. A gente está falando só de site responsivo e um site mobile. Tá? A gente só falou disso até agora. Nada mais. Nada mais do que isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação já de novo? Neto, me ajuda aí. Vocês estão vendo a apresentação? Sim? Sim? Legal. Boa. App híbrido. Exatamente. Aí, gente, agora a gente vai entrar no mundo do app. Tá bom? App, nós temos 2 possibilidades de aplicativo. O híbrido e o nativo. Eu já coloquei logo aí, para não ficar em cima do muro, eu já coloquei o que eu acredito de cada um deles. Tá? O app híbrido, gente, é aquele aplicativo que é mais funcional. Ou seja, se o seu cliente não enxerga valor em algo refinado, sabe? Você pega o carro do seu cliente, é um carro popular, você vai no escritório dele, a mesa é a mais simples que existe, ele compra a caneta mais barata que ele puder, sabe? Se ele não enxerga valor nas coisas, o app híbrido, ele só quer que funcione, porque uma caneta Bic e uma Montblanc é caneta. Se eu falar para você assim, comprei uma caneta, você não sabe se eu comprei uma Bic ou uma Montblanc. Entendeu? Agora, dá para dizer que as duas são a mesma coisa? Não, as duas são canetas. Mas não são canetas diferentes. Tá? E tem o seu motivo do porquê uma custa mais caro que a outra. App híbrido e nativo é a mesma coisa. O app híbrido, ele é mais funcional. Existe uma demanda do mercado, porque isso dói,
no bolso das empresas, porque quando você desenvolve nativo, você tem que desenvolver o front-end, né, o app, não o back-end do app, mas o front do app 2 vezes, porque são linguagens diferentes. Então, se eu gastei 1000 horas para fazer o app do iOS, eu vou gastar provavelmente 1000 horas para fazer o app do Android. Então, o meu projeto só de app tem 2000 horas. Tá? Quando eu vou fazer um app híbrido, em tese, eu vou gastar 1000 horas para fazer para o iOS e mais 10, 15% disso para fazer a adaptação disso para o Android. Sai liso? Não, gente, na prática não sai. Por quê? Porque os teclados são diferentes, tem número de botões diferentes, tem comportamento, por exemplo, do botão voltar, de máscara. Android tem mais de 13 mil fáceis aparelhos diferentes. Então, assim, esse ciclo entre pegar o build, fazer o QA dele, né, o teste dele, voltar para o programador, fazer o pente fino, até que ele fique ajustável para que ele seja publicado nas 2 lojas, você gasta mais uns 10, 15% aí. Então, mas já é uma vantagem. Eu estava gastando 2000 horas, agora eu vou gastar 1100 horas. Opa, praticamente metade do preço, né? Então, tem as suas vantagens. Eu, geralmente, gente, só indico híbrido quando o cliente não entende percepção de valor disso ou quando ele não tem budget para fazer o nativo. Por quê? Porque quando você vai fazer o híbrido, você nivela isso por baixo. Você nivela pela base. Porque você tem que fazer algo que funcione em todas as plataformas. Tanto no iPhone, que custa R$5.000, com o Samsung, que custa R$4.500, quanto com aquele Motorolazinho que custa R$500. Então, como é que você faz isso? Você nivela pela base. Não tem outro segredo. Então, ele vai ser mais funcional, ele vai ter menos design, ele vai ter menos... em termos de experiência do usuário, ele vai ser mais simples. Tá bom? Esse basicamente é o grande driving de você falar de um aplicativo híbrido. Tá bom? E o aplicativo nativo? Tá? O aplicativo nativo é aquele que você faz na linguagem do próprio aparelho. Tá? Então, pensa o seguinte. Eu tenho o iOS. A linguagem que o iOS usa hoje é o Swift. Então, se eu quero aquela linguagem que tem a melhor performance, que tem a melhor usabilidade, o melhor controle sobre o hardware, é a linguagem nativa. Tá? A mesma coisa para o Android, que é Kotlin hoje em dia. Tá? Então, se você quer trazer uma experiência para o usuário diferenciada, tá? Eu quero tirar o wall do meu cliente, eu quero fazer com que ele se encante, eu quero trazer o melhor para ele em termos de experiência do usuário, em termos de performance, é nativo, gente. Aí não tem muito milagre, tá? Tem uma série de iniciativas tentando fazer com que o híbrido faça um híbrido que seja tão bom quanto o nativo, mas é o que eu falei para vocês lá no começo. Todo dia tem uma tecnologia nova aparecendo, tá? Todo dia. Assim, o nativo você não erra. Tá? Nativo é nativo e não tem erro. Tá? Você pode vender isso que você não vai passar vergonha para ninguém. Entendeu? Não é aquele negócio de tipo, puta, eu achei que era uma boa solução, agora eu tô com um puta pepino para resolver. Entendeu? Então, é o que eu normalmente recomendo, apesar do custo dele, em termos de hora, ficar um pouco mais alto, mas eu acho que é o que entrega o melhor resultado para o cliente. Tá? E aí, se você pensar na experiência do usuário, muitas vezes esse custo vale a pena, porque o que você perde, às vezes o que o cliente ganha, na verdade, com uma experiência, se paga o aplicativo N vezes. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos aqui, vou compartilhar minha tela de novo, e vou mostrar 2 exemplos de aplicativos. Tá? Um híbrido e um nativo. Nós vamos mostrar do desktop agora de novo? Sim, já estão vendo o desktop já? Meu celular agora? Deixa eu mudar.
Opa, pronto. Perfeito. Já estão vendo? Estamos vendo. Esse aqui é um aplicativo que a gente fez para a Febraban. Ele é um aplicativo híbrido, tá? Então ele é mais simples. Eu toco aqui, ele tem algumas funções. Eu posso lançar aqui que eu gastei R$5, ele reflete, dá uma mexida, aí tem alguns efeitos. Eu tenho um menuzinho, ó, eu tenho aqui minhas movimentações, tá vendo? Ó, os R$5 aí que eu acabei de movimentar tá aqui, 16/10. Se eu quiser ver o gasto do mês passado, com um cartão de crédito, tá vendo? Ele funciona, ele demora um pouquinho mais para carregar, mas depois que carregou, ele fica rápido, né? Eu tenho uma parte eventualmente aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que tenha gráfico aqui. Aqui eu tenho alguns outros lançamentos. Saúde financeira tem um gráfico. O gráfico está aqui. Eu mostro a informação, né? Eu tenho aqui a minha tabelinha. Ou seja, ele é funcional. Tá? Ele funciona, tá direitinho, não tem nenhum problema. Enfim, consigo fazer o lançamento. Ele se propõe ao que ele precisa fazer. Porém, ele não tem um nível de sofisticação. Já que eu mostrei o site lá do STB, só para vocês entenderem que a gente não está falando de deixar dinheiro na mesa e nem de perder dinheiro. A gente só está falando de vender certo. Eu vendi um aplicativo para o Tripbox também, tá? Para o STB. Tá? Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Mas eu vendi no contexto correto. Ou seja, eu entendo que um aplicativo ele tem que prestar um serviço. A principal métrica hoje para você mensurar o sucesso do seu aplicativo é o engajamento do seu usuário. Né? E aí, para você gerar engajamento, você tem que trazer alguma coisa que faz com que o seu usuário use o aplicativo. Adiantaria eu fazer um aplicativo para fazer cotação de intercâmbio? Na minha visão, não. Eu estaria roubando o meu cliente. Porque eu ia fazer ele gastar dinheiro com uma coisa que ele ia jogar fora, que não ia dar resultado. Agora, fazer um aplicativo para o cara fazer toda a roteirização dele de viagem, para ele vender acomodação para esse cara, fazer um upselling, para o viajante dele guardar cópia de documento, passaporte, visto, carteira de vacinação, apólice de seguro, para ele fazer toda a comunicação com esse viajante enquanto ele está em trânsito, para ele trazer um guia para o cara do lugar onde ele está, com uma experiência que funciona inclusive offline, né? E aí eu pego, olha por exemplo, vou pegar aqui, eles têm uma curadoria muito legal. Vou pegar um guia aqui qualquer aqui, sei lá, Paris. Esses efeitinhos, tá vendo, de animaçãozinha, de quando ele entrou, ele já subiu. Aí eu tenho a foto aqui do fundo, quando eu subo ele dá um blur aqui, ó, ele dá uma esfumaçadinha na foto, para dar uma boa leitura na lajotinha. Quando eu clico aqui, eu vou clicar em Tem Drink, a forma como isso vai carregar, né, dentro do mapa, para pinar, aí eu posso navegar em mapa, ou não, eu posso ver em lista essas informações, cuidado com performance disso, mas se eu clicar numa dica dessa, para ver essa dica, e eu quiser ver uma próxima dica, vocês não estão conseguindo ver, mas eu só estou fazendo um swipe para o lado, tá? Eu estou pegando aqui, ó, e fazendo um swipe, é muito mais prático do que eu voltar aqui na lista e pegar o próximo. Então, esses detalhezinhos de experiência do usuário, de refinamento, de acabamento, de performance, isso você só consegue no nativo. Tá? Não sei se ficou claro para vocês a diferença do que é híbrido e do que é nativo. Vou voltar aqui para a apresentação, só para a gente concluir, que eu sei que a gente já está quase estourando o nosso tempo, para poder deixar vocês perguntarem. Só fazendo, então, um resuminho. Me confirmem só se vocês já estão vendo o slide já. Quem puder confirmar aí pelo chat, valeu, obrigado. Então, só um resuminho, então, aqui de tudo que a gente falou, só para fixar. Se eu tenho um uso esporádico
de alguma coisa. Tá? Por exemplo, eu vou buscar um adestramento para o meu cachorro, eu vou, fazer um orçamento de intercâmbio, enfim. Que eu preciso? Ou eu faço um site responsivo, que é o mínimo hoje em dia, né? É o mínimo que se espera de qualquer site, ou eu faço um web app, né, um site mobile, para ter uma melhor conversão. Agora, se eu consigo agregar valor para o meu usuário de forma recorrente, e recorrente não precisa ser venda, recorrente pode ser a prestação de um serviço, pode ser levar uma informação, tá? Mas algo que o meu cliente que agregue valor no dia a dia dele, que ele vai voltar para fazer lá, que eu vou conseguir criar com ele um canal de comunicação e que vai ser bom, não só para a empresa, mas principalmente para o meu cliente. Primeiro tem que ser bom para o cliente. Depois a empresa se vira para achar como ela se beneficia desse negócio. Porque se ela fizer primeiro olhando para o cliente, a chance de sucesso, gente, é muito maior. Se ela olhar só para o umbigo dela, ela fala assim, mas eu queria o telefone do meu cliente, do e-mail do meu cliente, porque eu quero prospectar esse cara. Tá bom, mas ele não quer te dar isso agora. Então, tchau, não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, tem que olhar para o cliente. O cliente é que tem que tá no centro da atenção. Depois a empresa, de forma inteligente, e aí é onde entra o nosso papel de orientar o nosso cliente, né, de como a gente faz uso dessa informação, de como a gente se beneficia disso. Então, se a gente tem uso recorrente, app é legal, cara. Legal pra caramba. Você cria um canal de comunicação com o seu cliente. E aí, se você está procurando algo mais funcional, você pode ir para o híbrido. Se você quer dar a melhor experiência para o seu usuário, seu cliente é um cliente grande, um cliente chato, um cliente que entende de refinamento, que entende, que enxerga valor. Gente, sem medo de errar, vai no nativo. Vai no nativo que não tem erro, vai ser sucesso. Entendeu? Bom, gente, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Aí agora estou aberto às perguntas. Meu LinkedIn está aqui. Quem quiser se conectar comigo, por favor, me siga lá, tá, gente? Eu ganho por seguidor aqui na Made, então se eu não tiver seguidor, eu não tenho bônus, tá, gente? Então você está ganhando bem, hein, Vinícius? Eu tenho que fazer, minhas metas, meus KPIs aqui não é venda. Meus KPIs é quantas palestras eu dou, quanto conhecimento eu compartilho e quantos seguidores eu ganho. Então, por favor, pessoal, segue eu lá, tá? Senão depois eu fico ruim na foto aqui. Neto, viu como é que é a parada lá, Neto? Meu caro, é outro índice de monetização do negócio, viu? Tem que aprender, viu? Opa, já anotei isso aí. Vinícius, depois a gente vai compartilhar essa apresentação, né? Vamos, claro. Tá bom, claro. Que aí as pessoas vão ter os teus links aí também e depois a gente vai compartilhar o vídeo também desse Web Talks. Vamos abrir agora então em tela cheia o vídeo e começar a fase de interação. Agora começa o bate-papo, pessoal. Veja aí, vocês podem participar no chat, ou se vocês preferirem conversar com áudio e vídeo, é só pedir e a gente abre a câmera aqui de vocês com áudio também para vocês aparecerem e falarem, tá? Vinícius, tivemos pico de 47 pessoas assistindo, nós temos agora nesse minuto 34 pessoas assistindo, tivemos Brasil, América Latina e Europa participando até agora, tá? Então vamos lá, agora vamos ver. Que bom, fico contente. Nós também. O pessoal todo aqui acho que está contente também. Olha, o Carlos Justino está perguntando aqui qual o impacto do app no SEO da empresa. Olha, o Justino eu conheço e ele sabe responder isso melhor que eu. Opa! Então tem que trazer ele para cá com áudio e vídeo. Deixa eu ver se ele entra. Tem que ir para cá. Tem que trazer, coloca. Ô, Justino, mostra a sua cara aí. Peraí, eu vou chamar ele no vídeo aqui.
Agora sim, nós vamos colocar alguém então para somar essa conversa. Legal. Opa, o Justino é um dos maiores especialistas aí em inbound marketing, ABM, CEO, ele é fera. Grupo iPub. Justino, eu estou te mandando também o convite para o áudio, tá? Chegou aí? Veja se chegou, você já aceita, que assim você vai poder conversar conosco ao vivo. Consegue me ouvir, hein? Opa, agora sim, perfeitamente. Perfeito. Bom dia a todos aí, obrigado aí por permitir falar, porque esse aí é um assunto muito importante, né? Tudo que nós fazemos, o SEO tem que estar como, né, em destaque, né? Então, a pergunta é assim, Vinícius, eu sei que você sabe que eu entendo de SEO, mas essa questão do Web App, cara, isso aí é debate geral. Todo mundo pergunta qual é o impacto do Web App quando a gente fala de SEO, porque você tem especialistas que falam que destrói o SEO, né? Inclusive o cara que desenvolveu o site do Alexandre lá, é o mesmo, falou que o Web App estava atrapalhando o SEO. Exatamente. Então, como é que a gente faz para mudar esse cenário? O que acontece? Tudo depende da forma como você vai conduzir, junto com o Google, essa indexação, né? Porque se você fizer o processo correto, tecnologicamente falando, aí é arquitetura. Se você se preocupar em trabalhar com as ferramentas do Google, com o site de webmasters do Google, enfim, indexar e chavear corretamente, né, o web app, ele não vai impactar negativamente. Agora, se você não tomar cuidado de como o bot do Google enxerga o seu site, ele vai achar que o seu conteúdo passou a ser aquele do web app, que é um conteúdo muito mais reduzido, né? E que foi feito para o ser humano, tá? E aí ele vai te desindexar e aí vai sim te prejudicar a longo prazo. Então, eu acho que talvez o principal problema, nesse caso que você citou, inclusive, é a falta de acompanhamento, a falta de manutenção. Ou seja, isso é um filho que você lança. Não dá para você imaginar que SEO é uma coisa que é acompanhamento contínuo. Você não faz ele uma vez na vida e morre e acabou. Ah, não, eu vou lá fazer um trabalho, um mesinho, e agora, olha, tô arrebentando. Não é assim, é contínuo. Concorda comigo? Eu concordo. É uma batalha que a gente está sempre tentando vencer aqui, é que o SEO é para a vida toda, né? Não tem como você parar. Então a gente poderia falar o seguinte também, que no caso, quando você desenvolve o Web App, você deveria ficar responsável pelo desktop também, evitando assim conflito entre programadores diferentes, né? Acho que isso aí seria uma coisa bacana também a gente apontar, né? Seria ótimo. Nem todo cliente entende dessa forma, esse cliente em específico. A gente aqui costuma não forçar nenhuma barreira. O cliente contrata o que está afim, a hora que quer. Então, se ele acha que está sendo bem atendido e está tudo bem, não tem problema, né? Nesse caso, ficou boa bola dividida. Quem ficou responsável pela continuidade e pela manutenção foi a agência deles do site atual. E aí, às vezes, acaba acontecendo, por exemplo, inclusive, às vezes o site sair do ar porque faz uma alteração e aí não está dentro a agência não comprou esse filho de fato, e aí não é nem por maldade, é por, às vezes, do dia a dia, na correria, às vezes acaba até tirando o site do ar, enfim, são coisas que podem acontecer. O melhor é que fique dentro da mesma casa. Isso sempre traz mais resultado e você tem de quem cobrar, né? Acho que esse é o grande ponto. Porque o cliente não sabe o que está acontecendo. O cliente não sabe, o cliente não é técnico, não sabe o que está acontecendo. Então, se ele puder, ele fala, cara, é o seguinte, você é o especialista, eu pago você para isso, me dá o resultado, fica muito mais simples para todo mundo, cada um fazer o seu quadrado. Bom, cara, obrigado aí pela resposta, faz todo sentido. Acho que para quem estava com mais dúvidas em relação a isso aí também, acho que ajudou um pouco, né?
Pode me cortar aí do áudio e do vídeo, já que, que já tem resposta pronta aí. Obrigado. Elia Carlos, obrigado, viu, pela participação aí. Participação dupla, né? Assistiu tudo e ainda veio colaborar com o conteúdo. Muito legal. Nós temos aqui pergunta da Letícia. Em relação ao conteúdo, como podemos adotar uma linguagem específica dentro desses modelos de app? E aí o Marcos Vintinguerra está perguntando aqui o seguinte: qual ajuda mais na indexação para o Google, o nativo ou o híbrido? Tá, vamos lá, são duas perguntas diferentes. Sim. A primeira em relação ao conteúdo. O que eu posso dar de dica ali, Letícia, não é exatamente a linguagem específica, porque a linguagem eu acho que está muito ligada a como a marca quer se comunicar, né, o tom de voz da marca, baseado nas personas que são clientes dela. Então está muito mais ligado a marketing, né, do que qualquer outra coisa. Agora, o que eu posso dar de orientação nesse sentido é um raciocínio que talvez depois que eu falar, você vai falar, cara, mas isso é muito óbvio. É que assim, já dizia, ninguém vai ler tudo que você escreve, nem a sua mãe. E isso é fato. Então, quando a gente faz um site e a gente coloca lá 2, 3, 4 mil palavras, 5 mil palavras numa página, a gente não está fazendo isso porque a gente acha que alguém vai ler aquilo. A gente está fazendo isso porque a gente sabe que o Google vai ler aquilo e vai ajudar, porque dentro de 5 mil palavras eu consigo repetir, por exemplo, de forma orgânica e natural, sem ser apelativo, a minha palavra-chave dezenas de vezes. E variações dela. Então eu consigo gerar relevância. Agora, quando eu estou falando de mobile, eu acho que o grande norte vá direto ao ponto. Porque o cara está numa tela pequena e ele pode estar em trânsito. Ou seja, quando o cara está acessando um desktop, você pressupõe que ele está sentado, não é 100% assim, mas assim, você pressupõe que esse cara está sentado numa mesa, com um computador, ou com um notebook, enfim. Ele está num ambiente que pode ficar mais tempo. Quando você está num celular, esse cara pode estar no metrô, ele pode estar procurando uma informação de última hora. Então, vá direto ao ponto. Fale o essencial. Espero ter respondido aí a pergunta. E a pergunta do Marcos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O nativo e o híbrido, a gente está falando de aplicativo, tá? E aí, aplicativo não gera indexação lá no Google, tá? Gera do ponto de vista normal, orgânico, pelas palavras-chave. E aí não tem a ver se é híbrido ou nativo. E aí você entra, na verdade, numa outra técnica que é de ASO, né, que é o CEO para as lojas, tá, que isso existe, que é justamente essa otimização dos aplicativos para você aparecer em primeiro, tá bom? Então aí entra ícone, entra o nome do aplicativo, o subtítulo lá do aplicativo, entra a descrição curta, a descrição longa, as palavras-chave, tudo isso entra dentro dessa estratégia. E aí tem ferramentas, a própria Google, por exemplo, disponibiliza para você fazer testes A e B de textos. Por exemplo, você faz um texto de uma descrição de um aplicativo, aí você faz um outro texto mudando um pouquinho essa descrição, e aí você roda os dois ao mesmo tempo e ele faz um teste A e B para ver qual tem a melhor performance, e aí você aplica definitivo aquele que você quer. Mas isso são... Screenshots conta muito também, tá? Os screenshots contam muito, vídeos contam bastante, mas isso são técnicas de otimização de aplicativos para as lojas, né, da App Store e Google Play. Mas isso não tem relação com a qualidade do aplicativo, não tem relação se o aplicativo é híbrido ou nativo. Tá? É puramente técnica mesmo, e palavra-chave, redação, ter um bom copy, enfim. Esse é o caminho para esses caras. Para isso aí. Tem uma pergunta agora da Tatiane. Vocês acreditam que o inbound está de acordo com os app, levando em conta a experiência do usuário, sendo que o inbound é uma metodologia educativa e não invasiva?
Pergunta difícil, preciso pensar. Boa, Tatiane! Pois é. Deixa eu pensar aqui. O pessoal Olha, não veio aqui para brincar, não, cara. não, pois é. O pessoal tem muito se falado de mobile marketing, né? O inbound, eu acho que é uma técnica muito importante para você fazer com que a sua lead venha mais qualificada, e é possível você fazê-la, inclusive dentro de apps. Tá? Então você tem vários apps que entregam conteúdos com muito boa qualidade, e aí, por trás daquele conteúdo, daquela estratégia, você tem alguma coisa para monetizar, já que aquilo não é de graça. Então, sim, inbound é legal com o app, funciona, tem muito app educativo, até porque tem muito app que é gratuito, né? E lembrando aqui que tudo que é de graça, quando você usa um produto que é de graça, é porque você é o produto, né? Então, assim, você está fazendo uma troca ali. Você, por exemplo, a gente estava falando de site agora, muito provavelmente a maioria aqui dos participantes usam Google Analytics, que é uma ferramenta fantástica e que é de graça, né? Agora, o Google é um trade-off, você está fazendo uma troca. Ele está te dando uma super ferramenta para você analisar o seu site, e ao mesmo tempo ele está tendo as informações de todos os sites que usam a plataforma dele. Aí você combina isso com o poder que ele tem de saber todas as tendências de busca dentro do robô de busca dele e do YouTube, que é o maior portal de vídeos, e vai juntando todo esse Big Data, você imagina onde esse cara chega, né? Por isso que você vê empresas, por exemplo, como a B2W, que não usam Google Analytics. Elas pagam para a Adobe. A Adobe tem uma ferramenta, por exemplo, tão boa quanto a Google Analytics, só que é paga. E aí as grandes empresas, por entender que essa informação é estratégica, ela fala, não, peraí, esse trade eu não concordo não. Eu pago porque eu quero essa informação só dentro de casa, eu não quero compartilhar com ninguém não. Muito bem. Temos aqui, Tatiane, respondido? Ela está escrevendo alguma coisa. A Sara também. Olha, tem uma pergunta do Georg enquanto isso. Olha, Sara, Georg, Tatiana, obrigado, ok. Georg Martins. Vinícius, você falou em web aplicativo. Qual seria a diferença entre um web aplicativo e um Progressive Web aplicativo, PWA? E em qual situação escolher um ou o outro? Olha, eles são muito parecidos. Tá? Os dois são HTMLs. Uma referência que eu gosto bastante de PWA é o site do Twitter. Tá? Se você não acessou ainda, George, acessa. É um site feito em PWA, muito bacana, muito bem feito. Tá? Eles são muito similares. O que muda é basicamente a arquitetura, é a forma como você vai construir. Continua sendo HTML, JavaScript, CSS, tá? Ponto. Porém, existem algumas regrinhas para você fazer com o PWA para que, vamos dizer assim, deixa eu ver uma forma de traduzir. Ele vai acelerar, fazendo com o PWA, né, usando as técnicas do que rege o PWA, você vai promover o seu site de uma forma que ele carregue muito, muito mais rápido. Tá? Então, você potencializa tudo que tem de melhor em relação a cache, a otimização, a experiência do usuário. Então, você fica com uma experiência muito fluida, muito, muito fluida, tá? E que traz resultados, né, no final do dia,
uma experiência do usuário também muito mais bacana, tá? Então, o PWA é muito legal, tem pouca gente usando, apesar de já ser antigo, tem pouca gente usando ainda, e eu acredito que é por conta dessa questão da tecnologia que todo dia surge uma nova, Às vezes você tem problema de aplicar o PWA, porque assim, o PWA ele tem uma série de regras rígidas ali para você fazer, né? E aí, muitas vezes, isso não se encaixa por trás de um framework para te acelerar, por exemplo, o desenvolvimento. E aí, às vezes, você tem que fazer isso do zero, e aí, às vezes, não vale a pena você fazer esse cara todo do zero, desplugado, né? Enfim, demora muito tempo, o custo, enfim. Mas o PWA é uma ótima tecnologia e que me agrada bastante. Se você não viu ainda o site do Twitter, pode acessar, você vai ver que é incrível, parece que você está no app do Twitter, é muito fluido, muito rápido, muito bonito, e é web, é PWA. Valeu, Georg. Está escrevendo a resposta aqui. Enquanto isso, a Sara, da New Age Marketing, pergunta: Vinícius, a partir de que momento uma empresa pode definir esse tipo de estratégia? Criação de apps, personas, linguagem e experiência do usuário. Olha, eu acho que linguagem está no branding, né? Assim, a marca ela tem que nascer com uma linguagem, né? O tom de voz da marca tá no branding, ou seja, como que a marca vai se comunicar, assim como a persona, né? Você está criando uma empresa, está criando uma marca, o primeiro passo é você identificar quem são as suas personas, né? Qual que é o seu público, com quem que você vai conversar, porque isso é mais ou menos, eu vou fazer um paralelo aqui, mas é assim, alguém aqui já pegou um ônibus sem saber para onde está indo? Sabe, desceu lá, pegou o ônibus, deu sinal para o primeiro, o ônibus passou e entrou e falou, tá tudo bem, eu só queria pegar um ônibus. Acho que não, né? Então, é a mesma coisa. Você criar uma empresa e não saber com quem você quer falar, é a mesma coisa que você pegar um ônibus sem saber o destino. Então, isso tudo está lá na origem. Aí, experiência do usuário, eu acho que é algo, se você, é fora da curva, você não tem nem como não pensar na experiência do usuário hoje em dia, porque o usuário é o centro. Se a gente pegar todas as empresas hoje que fazem sucesso, tá? Vou citar uma que eu fiz um vídeo agora recentemente, aqui que fica aqui do ladinho, eu fui lá, atrás do amigo lá que trabalha lá, só para dar parabéns para ele e gravar um vídeo lá, que é o foi avaliado em 4 bilhões. Tá? Foi uma das primeiras startups, um dos primeiros unicórnios do Brasil, e agora, com essa gigante, né, o investimento dessa gigante dona do WeChat, que é a Tencent, ele foi avaliado em 4 bilhões de dólares. Por que o Nubank incomoda tanto um Itaú da vida, um Bradesco da vida, que são empresas centenárias, são instituições fortíssimas. O Itaú é um dos maiores bancos do mundo, um dos mais conceituados do Brasil, sem dúvida nenhuma. Se tudo chacoalhar, se todas as instituições financeiras do Brasil chacoalhar, a que vai chacoalhar menos, na minha opinião, por exemplo, é o Itaú. Mas por que esses caras conseguem incomodar tanto? Porque eles colocam o cliente no centro de tudo, tá? Antigamente, era produto, a inovação vinha da empresa, da indústria para o cliente. Agora, esse fluxo mudou. A inovação vem do cliente para a indústria. O fluxo mudou, tá? Então, o cliente hoje ele tem o poder, hoje está muito fácil, você tem internet, é muito mais barato, gente, resolver o problema dentro de casa e às vezes assumir um prejuízo e deixar esse cliente feliz do que querer brigar com ele, porque ele vai numa rede social, fala mal de você, coloca
outro dia eu vi o cara colocou um adesivo num carro da Mitsubishi, cara, que assim, eu falei, meu, se eu tivesse pensando em trocar de carro, esse já seria um que eu descartaria, entendeu? Então assim, e muito provavelmente, para o cara chegar nesse nível de estresse, de colocar aquele adesivo, de plotar o carro dele com aquela mensagem, é porque ele já tinha tentado de tudo dentro da concessionária e ninguém tinha dado ouvido para ele. Entendeu? Exato, o cara não teve atenção, né? Era muito mais barato, o cara pega o carro de volta, dá pro diretor, dá pra usar pra test drive, dá pra diretor usar, faz qualquer coisa, mas resolve o problema do seu cliente. E senão seu problema é muito maior. Então, o cliente hoje é o centro da atenção. Por isso que a experiência do usuário, eu acho que nem se discute. Tem que se pensar sempre na melhor experiência possível do usuário. E aí, criação de apps é consequência, é ver se tem fit. Né? Eu consigo fazer algo que agregue valor para o meu cliente, que vai prestar um serviço, que vai gerar uma recorrência, mesmo que seja temporária, tá? Não precisa ser ad eterno, tá bom? Às vezes, a gente cria um aplicativo como se fosse um hot site. É um aplicativo para um evento, para uma situação específica. Mas dentro daquele contexto ele é importante. Entendeu? Mesmo que o cara vá instalar e depois vai desinstalar. Na minha opinião, tá tudo bem. Ele usou para o propósito, estava claro que esse era o propósito, foi combinado com o cliente isso, então tá tudo bem. Combinado não sai caro. Muito bom, muito bom. E aí, pessoal, mais perguntas, opiniões, observações? Nós já estamos aqui abusando um pouco do Vinícius Galafrio, mais de 1 hora de evento. Cara, o pessoal não sai. O pessoal tá amarrado aqui, viu? Sucesso absoluto. Muito legal, muito legal. Boa, boa, boa. Acho que o Carlos Justino vai entrar com alguma coisa aqui de novo. Tá escrevendo. O Carlos Justino é português, não é não? Ele tem o sotaque. Português. Eu percebi o sotaque. Cara, eu falo com portugueses todos os dias. É muito bom. Temos tido muito contato lá com o Ligue, né? Temos vários membros da rede lá, é muito legal. Obrigado, Justino. Obrigado. Pô, Justino, obrigado a você, meu caro, que participou tão bem aqui, ajudou a gente bastante, muito legal. Meus amigos, então acho que nós vamos encerrando o evento de hoje. Nós vamos enviar para todos vocês a apresentação que o Vinícius fez aqui para a gente hoje e vamos disponibilizar também o vídeo do Web Talks, se você quiser assistir de novo, ou se você quiser mostrar para alguma outra pessoa também, fiquem à vontade. O Newton Morim está escrevendo alguma coisa. Estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso evento de hoje, um evento de muito sucesso. Atendemos aí o Brasil, tivemos visitantes da América Latina e também da Europa. Olha, cobrimos um monte de fusos horários, viu, Vinícius? Boa, boa, boa. Bem-vindo ao nosso mundo de trabalhar com 12 fusos horários diferentes. É isso aí. Muito bom, legal. Vinícius Galafrio, Made in Web Mobile, cara, super obrigado, não tenho palavras para te agradecer aqui, a sua presença extremamente esclarecedora, ainda mais, você viu, né, o público disse o que eu já tinha afirmado, é um assunto complicado, cara, então ter alguém que é especializado nisso como você aqui, ajudando a gente a entender todo esse contexto e dando pistas do que fazer, muito legal, eu tenho certeza que eu não erro em dizer ao público todo que você está absolutamente à disposição deles. Pessoal, quem tiver dúvidas a respeito desses assuntos todos, entre em contato com o Vinícius, sem dúvida nenhuma a pessoa do mais alto gabarito, ele é a empresa Made Web e Mobile, do mais alto gabarito para atender as necessidades de vocês. Então, usem e abusem, porque ele está aí para isso, viu? É isso, obrigado, Vinícius. Obrigado, é isso aí, gratidão, obrigado a todos pela presença e por compartilhar aí conosco um pouquinho aí do conhecimento de vocês também, que eu também, como comentei, vou sempre aprendendo aí com as perguntas e a gente vai compartilhando e vamos junto. Maravilha, quero te deixar aqui um abraço do João Fernando Camargo, nosso CEO de League Group. Ele não pôde estar presente conosco hoje, ele está viajando, ele não está na Suíça, ele está viajando esses dias, mas te mandou um abração, desejou boa sorte, como se fosse necessário, né?
Mas enfim, é isso. Tá bom? Tá bom. Meu caro, super obrigado, forte abraço e a gente se vê nos próximos League Web Talks aí. Valeu! Beleza. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.